É isso que eu tô dizendo ao senhor. A minha influência de infância e da adolescência era de pessoas que tinham sofrido muito no mundo comunista. Meus avós foram em países comunistas. E do Vietnã? Quem que você conheceu? Conheci vários boat people. Inclusive, a primeira vez que eu fui na Califórnia, eu era adolescente. Tinha muito Vietnã. Você morou na Califórnia? Isso. Aí eu conheci pessoas que fugiram de Cuba. Eu conheci gente que experimentou o que era o comunismo na minha adolescência. Não dava pra ser comunista mais não, interessante. né? Hein? Se você tiver alguma história interessante, algum cubano, algum... Esse do português é uma coisa bem mais próxima da gente, né? Esse é bem próximo da gente, coisa que muito não se ensina, né? Como é que foi a guerra de descolonização, né? Foi brutal, né? Eu acho que a grande culpa disso, em grande parte, é nossa. A independência do Brasil foi o pior evento que podia acontecer para as colônias. E foi mesmo. Tá lá o meu livro lá. Eu sou contra a independência de Portugal. Ganhar uma guerra para Portugal. Uma guerra que, inclusive, os Estados Unidos e a União Soviética se uniram para destruir Portugal, né? Era o mundo contra Portugal. Nós nunca teríamos, considerando que nós somos uma civilização, nós nunca teríamos perdido essa guerra com a indústria de São Paulo e a população armada que tinha costume de atirar do Nordeste, não é isso? A gente ia levar até o fim, não é isso? É verdade, bem observado. Tem que ter o capital pra financiar. E gente pra morrer, que esteja disposto a apertar gatilho. Eu tinha no Brasil gente disposta a apertar gatilho da década de 70. Tem. Ou se tem. Então, então você é contra a independência do Brasil. Foi um grande erro. Foi um grande erro. Ele dá a Portugal o dote da gorda lá, a Dona Maria, foi um grande erro. Nós deveríamos ter continuado como o Reino Unido, como a Inglaterra continuou. Nem que dividisse o ideal, inclusive, era que a gente fizesse como vários países fazem, que é dividir as capitais, para inclusive haver a maior separação de poderes e menos conchavo, né? Acho que o ideal era que o Brasil tivesse 3 ou 4 capitais, o Império. Podia ter uma capital em Coimbra, podia ter uma capital em Lisboa, podia ter uma capital em Salvador, uma capital no Rio. E, inclusive, como é que chama? Os conchavos pessoais, onde as relações iam ser bem mais impessoais, não é isso? Sem você conseguir facilmente encontrar as pessoas pessoalmente, né? Sem dúvida. A capital em Brasília não dá, né? Todo mundo usa o mesmo restaurante, a mesma academia, os brothers, não é isso? Hein? É. Não, tem vários países que têm diversas capitais, né? A tradição não é assim no África do Sul, na Austrália. E também a Espanha chegou a ter uma tradição interessante que era a capital itinerante, né? Então o rei estava presente da população em vários locais. Então ele ficava um tempo a rainha Isabel católica, então ela andava em vários locais justamente para ficar com mais contato com a população e não fugindo da população. Então ela tinha corte em Segóvia, depois em Madrid, depois em... Madrid não era, né? Mas depois em Toledo, etc. Vivia circulando. E vivia circulando e ficava mais próxima do povo, né? O pessoal tem uma ideia errada de monarquia. Eu preferia que a monarquia era coisa distante do povo. Não era nada disso. Dom Pedro II, que você gosta, recebia as pessoas lá com porta aberta. Gosto, mas a gente tem que admitir que Dom Pedro II, ele, inclusive, foi o sentimento antirreligioso dele que fez ele não cumprir o papel dele, né? Sim, eu sou crítico dele. Ele é um modernista. Ele sofreu o mal dos meus pais, né? Ele se declarou republicano. Quer dizer, não dá, né? Um monarca se declara republicano. Persegue Dom Vital. Não dá, né? São coisas que não dá pra fechar os olhos. Mas você também não vai dizer que ele é Lula, né? Não dá. É lógico que não, né? Existe uma gradação, Uma gradação enorme. Tem uma distância enorme entre isso e aquilo, né? Uma distância enorme. Inclusive, na minha opinião, a monarquia, o modelo monárquico ideal é o modelo monárquico que, quando a gente deu as costas, nós vivemos 800 anos de problema de islâmico, né? Que é a monarquia eletiva, como o Vaticano, que era a nossa tradição até 711, né? Quando o Roderick... Dos visigodos era eletivo. O Roderick desrespeitou e, por causa disso, os outros não seguiram ele em batalha e foi derrotado pelos muçulmanos, né? Exatamente. O ideal é a monarquia eletiva. Eu acredito que a monarquia no Brasil caiu pela altíssima centralização de poder do imperador e inexistência de uma monarquia de base local, né? O problema é que a monarquia do Brasil, né, ela já pegou uma herança liberal também, né? Pois é, altamente, né? Uma herança liberal. E aí foi um problema sério. Bom, vamos por aqui algumas perguntas. O Júnior, obrigado pelo superchat, Júnior. Renato, Halvin que chama? Halvin ou Halvin, porque tem dois verbos em inglês. Cadê o pessoal do BWA? Tem to halve e tem to halve, né? Medieval, então, né? Os dois são corretos, esse ano né? já está precificado? Você não tem como precificar coisas que ainda não tem um resultado certo. Sempre que existe um halving, tem um risco enorme do preço não subir e o hash rate diminuir e essas máquinas ociosas serem usadas para ataques, por exemplo, um fork malicioso. Você não tem como precificar uma coisa que ninguém no mundo tem como prever, né? Há um risco nessas operações de ter ataque hacker? É isso que você está falando? É porque o sistema de mineração ele é um sistema dinâmico. Dependendo do seu custo de energia elétrica e diversos outros custos, pode valer a pena de ligar ou desligar a máquina. Quando você desliga a máquina, a segurança da rede é diminuída, porque as máquinas que
existem então desligadas, podem ser usadas para um ataque. E é por isso que todo halving, geralmente, o preço fica de lado ou cai, como acabou de despencar 20%, e normalmente depois do halving, normalmente não, todas as vezes, em menos de 60 dias, o preço dobrou. Certo. É por isso que eu tô aqui agora, tá uma excitação, dá dinheiro, né? essas... É isso. O negócio tá caindo porque tá começando a vir o momento da verdade, Sim, não é isso? entendi, Aí geralmente cai no negócio e não é isso? Todas as vezes o negócio deu certo e o negócio bombou depois. Vamos ver se vai acontecer de novo, né? Assim... Mas essas fazendas de mineração, sei que no Paraguai tem que energia é mais barata. Isso aí dá dinheiro ou não? Isso dá dinheiro para pessoas que são altamente especializadas e que tem. Isso não é uma coisa pra gente como eu e o senhor. Ah, tá. Isso existe uma coisa nas finanças que se chama maldição do vencedor. Se o senhor quiser comprar 100 mil reais de carne agora, num raio de 10 quilômetros, é um preço. Se você quiser 1 milhão de carne, você vai precisar pagar muito mais, não é isso? Se você for para um leilão e ganhar o leilão, você é o otário que pagou mais do que os outros pagariam, não é isso? Qualquer mercado, quanto mais você comprar, você está provocando um aumento do preço. E o senhor entende isso intuitivamente? Lógico, o senhor falou que rodar ouro aumentava o valor do ouro. Isso o senhor entende intuitivamente completamente. Pessoas que querem comprar uma quantidade enorme de Bitcoin e não querem aumentar o preço do Bitcoin, para eles é mais vantagem em minerar, porque ele está colocando fiat, moedas fiduciárias em máquina e equipamento e gerando um fluxo de caixa em Bitcoin. Para a maioria das pessoas que compram pequenos valores não vale a pena. E além disso, como é uma atividade de altíssimo investimento, altíssima complexidade e operação física, você tem que ter domínio físico, articulação financeira para conseguir energia de graça ou ociosa e dinheiro subsidiado. Como a margem é muito baixa, qualquer coisinha, qualquer variação que um tenha que o outro não tenha, se é uma coisa competitiva, se o cara operar com 5% de diferença para você, ele te elimina no mercado, né? Entendi. Então, o cara conseguiu um empréstimo subsidiado do governo, você não conseguiu, então ele já lhe tirou da jogada. Já me tirou do mercado na hora, claro. Entendi. É algo de alto risco. Muito. Isso é para quem entende muito e tem muito esquema. Não é só esquema com o governo, não. Você tem que ter esquema de dinheiro subsidiado, esquema de importação rápida. Você importa a máquina, o cara segurou 2 meses, você já ficou no prejuízo, não é isso? Esquema de acesso pessoal aos produtores das máquinas especializadas, que você recebe a máquina 2 meses depois do concorrente já era, não é isso? Já era. É muito, a diferença fica muito mínima, né? Aqui outra, Davi Barbosa, obrigado pelo superchat. Renatão e professor Marcelo, muito bom vê-los conversando. Renatão, você poderia explicar como vai funcionar a colaterização do Bitcoin? Eu não consigo entender. Tem algum livro que fala disso? Tem uma empresa no Brasil que chama Rispar. Eles lhe emprestam o dinheiro que você quiser, ao custo do dinheiro do banco, que é o CDI, do Bitcoin que você colocar lá. Você já consegue qualquer empréstimo de qualquer quantidade de dinheiro, se você provar que tem, depositar o Bitcoin na mão deles. Na verdade, não é deles. É uma espécie de penhor, dado como garantia, isso? Eu dou o Bitcoin em garantia e pego bem líquido? um valor. É um bem líquido? É fácil de vender isso? Fácil. Você não perde nem 0,1% vendendo. É muito mais líquido que ouro, não é isso? O custo de transação é baixíssimo. Eu não sabia que tinha isso, não. Agora, eu acho que ele é um péssimo colateral puro. Porque como ele varia absurdamente pra cima ou pra baixo, se ele variar pra baixo, você vai ter que toda hora botar mais Bitcoin, você vai ter que botar um patrimônio enorme ali pra garantir um empréstimo fudido. Isso é irrelevante. Pronto. A solução disso, pra mim, vai ser o desenvolvimento de mercados de sintéticos de Bitcoin. Por exemplo, o cara vai botar Bitcoin, gerar dólares, ou dólares que sejam capitalizados. Vai botar Bitcoin e fazer empréstimo de ouro. E aí, na hora que o cara quiser um empréstimo de real, por exemplo, ele vai montar uma carteirinha e vai botar lá 1/3 ou 1/4 de Bitcoin, 1/3 ou 1/4 de ouro, 1/3 ou 1/4 de títulos que derrendem em dólar, 1/3 ou 1/4... Sim, ele faz uma cesta. Uma cesta. Será que o real do pai Lula, que tá dando tudo que todo mundo sempre pediu, investimento, educação, aumento e concurso, vai aumentar ou diminuir a quantidade de emissão de reais? Pois é, será que ele vai ganhar do ouro? Será que ele vai ganhar do Bitcoin? Será que ele vai ganhar do dólar? E ao mesmo tempo, hein, professor? É muito difícil, né? É difícil. Por isso que eu acredito que no futuro o Bitcoin vai ser como um título nobiliárquico. Quem tiver nunca vai precisar vender e vai viver como rei, aumentando a alavancagem em moedas inferiores, não é isso? Godzilla Baby, obrigado pelo superchat. Obrigado aí, o Godzilla Baby sempre está nos acompanhando. Muito bom ver duas lendas conversando. Por que o Renato não vê problema na elite judaica? Não entendi a pergunta. Eu não vejo problema na elite judaica. Eu não quero exterminar os judeus, não. Eu quero que tenha muito mais gente com dinheiro e tal. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu não sou capaz de julgar os outros, não é isso? Minha função nesse planeta é obedecer, não é isso? Eu não posso... A maioria das pessoas vão pro céu ou pro inferno, professor. Segundo a Bíblia, vai pro inferno, né? O casamento, como é a casa de meu pai? Inferno, é como o casamento do filho do rei. Se o cara não quiser aceitar Jesus, eu tenho autoridade de matar alguém porque o cara não aceitou Jesus? É nada, eu lamento. Agora eu queria que todo mundo aceitasse Jesus, mas...
Eu vou impedir, eu vou me meter na vida não dele? Não tem como. Não Hein? tem como. Eu vou querer matar os judeus porque eles não aceitaram Jesus. Porra, que loucura é essa, Isso né? não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido, não é isso? Vem com uma violência gratuita e eu nem vou, e eu nem posso eliminar pessoas que têm opinião antissemitas do meu círculo, porque senão eles se tornam ainda mais antissemitas. Se eu não chegar pra Hugo, se eu tivesse acesso, o professor Michael Jones, você sabe quem é? Sei. Ele tem livros de qualidade absurda. Eu vou dizer que o livro dele não vale nada porque ele faz uma piadinha de vez em quando que eu acho grosseira, que eu não faria, que eu acho que é uma coisa errada ou não? Hein? É, lógico, claro. Hein? O pessoal também tem uma hipersensibilidade, né? Não, mas quem tem um parente lá sendo refém ou que tá na guerra, tem todo motivo pra... Claro, ou não? sim, Hein? lógico. Qualquer um de nós que tivesse no calor do momento ia querer matar o sequestrador, não é direitos humanos, nada. Ia querer, fosse meu filho ou seu filho, meu irmão, não é isso, não ia ter conversa, não é isso ou não? Não ia ter conversa Agora essa guerra não é nossa, né? Essa guerra não é nossa, a gente não tem nada a ver com isso, né? Não tem. Não, Israel, nesse conflito, eu acredito que Israel tem uma superioridade moral absurda. Israel não sequestrou pessoas. Israel foi atacado. Você não tem como dizer que é equivalência. Você tem como dizer que tem uma equivalência moral? Pelo amor de Deus, né? Não tem equivalência eu sou um sionista agora porque eu tô dizendo isso. Não. Hein? Aí fica, porque aqui no Brasil, principalmente, tá um partido. No mundo inteiro, mas no Brasil tá um partidarismo. Você defende uma posição, pronto, você já é rotulado. Você defendeu pró-Israel, pronto, você é... Não, eu sou pró-verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sirvo o mestre, eu sirvo a verdade. A verdade é que Israel foi atacado e se eu tivesse naquela situação... Também. Nesse ponto, sim. E se eu tivesse na situação lá, eu fazia mais do que eles fizeram, não é isso ou não? Hein? Se fosse meu filho lá... Israel tinha obrigação de se defender. Vai esperar o Hamas vai conversar matando, vai conversar com terrorista, assassino. Não dá, não. Obrigado pelo superchat, ZZZ. É sobre o comentário da Suíça, quando o Líbano era de maioria católica maronita, antes do crescimento dos islâmicos, eles eram um certo paraíso fiscal. Inclusive, o Líbano era muito desenvolvido, né? Justamente, você tem razão. Às vezes, a Beirute era tida como Paris Dom Pedro II foi pessoalmente convidar os ancestrais, esse pessoal, para vir pro Brasil. Acho que, inclusive, um filme que o pessoal me procurou outra vez aqui, querendo fazer filme da história do Fraga. Eu disse, não, rapaz, a história que tem que ser contada é a história de Nagy Narras. Inclusive, a história de Nagy Narras começa... Essa é uma história interessante. Com a ida de Dom ele Pedro... deu um golpe lá no Rio de Janeiro. Mas ele é considerado um vagabundo, mas ele não tiraria dinheiro do bolso pra contar a história dele publicamente, mostrando como a lei foi violada. O grande empresário da história do Brasil, do Império, dedicou 10 anos da vida dele pra escrever e divulgar o livro dele, que, inclusive, todo mundo achava que Barão de Mauá era um vagabundo. Até ter o livro dele ser popularizado e virar, inclusive, série na Globo. Não virou série na Globo, o Barão de Mauá? A série da Globo foi baseada no livro dele, Exposição a Credores, que ele mostra promotor tal vagabundo recebeu dinheiro de não sei quem, juiz tal recebeu dinheiro do inglês, não sei o que lá. Ele explicou tudo, inclusive como ele vendeu a aliança dele de casamento pra honrar coisas que ele não tinha obrigação legal de honrar, não é isso? Eu acho que Nagy Narras, a família de Nagy Narras, se eu fosse sobrinho, filho dele, eu faria questão de fazer um filme, já? Não sei, mas se eu tivesse parte dessa família, eu queria limpar meu nome. Eu queria fazer um filme, inclusive o filme contando a história, desde o início, a história deles não, inclusive mostrando que minha família não veio pra cá porque quis, que nós somos convidados por Dom Pedro II, né? Isso mostraria, começava o filme com a missa no rito maronita, que é o Roganes, rezando o Pai Nosso em como é o nome em aramaico, né? Ele não foi pessoalmente no Vale do Becá, mas ele convidou essas pessoas pra vir pra cá, não é isso ou não? O Dom Pedro II. O Dom Pedro II. O Nagy Narras, o avô, o pai... Não, ele não, mas é que tá. Né? Foi começando a vir pessoas que chamavam outras, não é isso? Entendi. Ou não? Ele só veio pra cá porque Dom Pedro II começou a trazer essa galera, né? Teve um monte de gente que veio pro Brasil na Primeira Guerra Mundial. Como japonês, nem todo japonês foi convidado, mas houve um convite inicial e aí um foi trazendo o outro, né? Isso não? Também teve convite, italiano. Mas o alemão, o Dom Pedro não foi lá pessoalmente dizer assim, eu estou convidando, eu sou o imperador do país, em nome de Deus, eu vim lhe convidar, não é isso? Flumes, obrigado pelo superchat. Grande Renatão, parabéns pelo convidado. Marcelo, obrigado. Sobre o Concílio Vaticano II, qual a sua opinião do convidado? Ou melhor, qual a sua opinião sobre a crise da igreja? Rapaz, essa eu tenho pouquíssimo conhecimento teológico. O senhor recebeu pessoas aqui que entendem infinitamente mais do que eu. Eu não tenho conhecimento para emitir o assunto. Agora a questão é a seguinte: eu julgo uma árvore pelos seus frutos. Muitas coisas erradas estão acontecendo e a consequência disso é que pela primeira década, em 500 anos, a maioria das pessoas nesse país não vão se considerar católicos, mas evangélicos, não é isso? Isso é um fato. Isso é um fato. E qual foi a consequência? Quem produziu isso? Por que as pessoas estão procurando Jesus em outro lugar que não é a igreja católica? Qual o motivo disso? Isso é sem motivo? Isso é espontâneo? Não é. A gente tem que ter uma autocrítica, não é isso? E saber que coisas muito erradas estão sendo feitas, não é isso? E as nossas decisões têm consequência, né?
A Igreja Católica tá sofrendo um processo muito pesado de infiltração e subversão. E é uma coisa, desde o início, os comunistas fazem isso, desde sempre, não é isso? Quando é que começou a Coluna Prestes? Quando é que a União Soviética começou a mandar gente armada pra matar gente aqui no Brasil? Foi na década de 30, vai fazer 100 anos agora, não é isso?